Fala, rapaziada, tranquilidade com vocês. Vamos analisar aí com o pessoal aí da Jovem Pan Esportes aí a análise do assalto hoje no jogo entre Corinthians e São Paulo. Mais um erro de arbitragem que não vai dar em nada, que o assunto é o cartão amarelo, apostas esportiva e a CBF só escondendo o jogo, galera. Só escondendo o jogo. Será que esses juízes também não estão tudo envolvidos também? Com apostas esportivas, será? É muito erro, erro atrás de erro, jogo atrás de jogo. Vamos analisar aí com o pessoal aí. Créditos para a Jovem Pan Esportes. A gente falou do lance do pênalti, né? Que o Mauro achou um absurdo. E vale a gente colocar o lance aqui, né? Pro torcedor, pra galera que tá com a gente aqui no Canelada. Esse foi o pênalti dado pro Corinthians, né? É uma vergonha. É um pênalti escandaloso. Não tem nada nesse lance. Ele abriu o braço. Gente, ele não abriu o braço empurrando. É uma disputa. O jogador do Corinthians também tá com o braço aberto. Não teve nada de pênalti no lance desse. Aí é o que eu falo. O torcedor do Corinthians que tá com a gente aqui pode ficar brabo. Mas me desculpa, isso é um escândalo de arbitragem. Isso é um escândalo, porque se o árbitro do jogo eu já acho um escândalo, porque ele tá do lado. Não tem como ele ter visto pênalti nessa situação, na minha opinião. É uma disputa de jogo, até porque o jogador do Corinthians também tá com o braço aberto. E não tem a força do empurrão. O árbitro tá do lado. Agora, tão escandaloso, na minha opinião, é o VAR. Como que o VAR, eu não sei se não chamou ou se ele... Tem isso também, ele pode ter falado, eu tava do lado do lance. Pênalti. Agora, é muita incompetência para arbitragem. É aquela discussão que eu tive com você, Flávio Prado. Esse cara, ele fez o curso de arbitragem. Ele fez. Como que ele, o árbitro do VAR, todos os envolvidos nessa situação, o que eles alegam, Flávio? Por que ele dá pênalti? Você acha que foi pênalti? Ele é incompetente. Aí o Rafinha empurra e o jogador se atira. O que o cara tem que avaliar aí é o quê? Houve intensidade pro cara cair? Não. Então ele encostou, caiu, né? Mas ele entendeu que houve, eu sei lá por quê, eles marcam esses pênaltis aqui. É um negócio absurdo, eles têm uma regra própria aqui no Brasil. É um negócio de maluco, eles têm uma regra própria aqui, não é só isso não. É em toque de mão e tudo. Hoje no jogo City e Everton, o Taylor deixou o couro comer, velho, dentro da área e tal. Fosse aqui no Brasil, com o árbitro brasileiro, tinha saído uns 6 pênaltis hoje. E ele só fazia assim, vambora. O Taylor é um bom árbitro. Mina lá com o Haaland. Os caras se comendo, tocando porrada e ele, vai, vocês se virem aí. Não foi pênalti. Ô, Vamp, você é corintiano, você é ídolo da torcida do Corinthians, mas não tem como falar que isso foi pênalti. Tem como falar que isso foi pênalti? Você que jogou, inclusive. Pan, eu vejo, eu vou falar o que eu tô vendo. Não tem isso, não. Torcer uma coisa, gostar, agora aqui no trabalho, não. Pra mim não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti, não tem essa, não. Não tem como dizer. Não tem como dizer que isso aí é pênalti. Agora, eu joguei no Corinthians, não, foi pênalti sim, nada. Pra mim não foi. Como ao mesmo tempo assim, Mauro, eu sempre falo aqui, nem todo mundo faz isso. Há algum tempo eu trabalho aqui, eu comento com vocês assim, do jeito que a regra os caras falam, é um jeito ou outro. Pra mim, tudo que for mão de área, resume logo, no baba, na pelada, no racha. Por que aquelas mãos interpretativas, umas outras não é? Sim. Eu digo, bata logo, eu sempre falo isso, bateu na mão, pronto, dá logo pênalti. Porque ninguém sabe. E a gente vê, a gente acompanha futebol. Eu assisti um jogo hoje, o City, depois assisti o Arsenal. Eu vi lá o Codo comendo mesmo. Isso, e o jogo... Ontem eu tava perguntando a moda aqui. É um jogo de contato. Ontem eu vi o jogo do Bahia com o Flamengo, foram em torno de 14 cartões. Existe isso, né, pô? Aquele é o que eu falo. E você falou sexta-feira que o juiz espera que ele vai fazer alguma coisa. Fortaleza São Paulo. São Paulo. 2 dias antes. Fez bobagem também. O lance do Mini e do Haaland, qualquer árbitro aqui teria expulsado os dois. E acabava com o jogo. Quer dizer, é um negócio absurdo. É jogo de frufru. É um negócio... Eu não sei... Como é que o Rafinha disputaria a bola aí, por exemplo? Inaceitável. O Rafinha toma o drible e se recupera inteiro. E até um drible bonito, que aí não pega ali. Vai pro chão e levanta, e vai atrás do... Agora, a gente vai falar desse lance agora bastante e vai falar do jogo do Flamengo, né? O Mauro falando que não achou pênalti no Arrascaeta. Eu acho que vale o debate. A expulsão do Canu foi um escândalo do Bahia. Ele protege a bola, o Gabigol se joga e o árbitro expulsa e ali não caberia VAR. Por quê? Porque foi o segundo amarelo, não foi o vermelho. Mas agora, como que a gente vai falar da arbitragem? O que pode acontecer com a arbitragem? Porque a CBF é um leão
para, né, agora vamos ter rigor na punição dos treinadores, dos jogadores. Ninguém vai poder falar nada que vai ser expulso. Aí a CBF, né, um leão. Agora é um gatinho pra gente ver cobrança de árbitro. Porque tem que expor a arbitragem. É jogo decidido, é um clássico. Decidido por um pênalti vergonhoso desse. Ontem o Abel tomou um cartão. O treinador do Palmeiras, tomou um cartão porque, na regra, normalmente os bandeirinhas têm que esperar o lance terminar, né? Pra ver. E o bandeirinha ontem levantou antes a bandeira de um jogo, antes de ser concluída a jogada. Né? E ele está suspenso pro próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Santos. Ele questionou assim, mas a regra não diz que tem que esperar aí, né? O bandeirinha tem que deixar, né? Pra ver, ele tomou um cartão de uma coisa de louco. A diretoria do São Paulo falou que vai se pronunciar, tá? Sobre esse pênalti, mas é aquilo também. Sempre se pronuncia quando é contra. Eu acho que tem que ter uma movimentação dos clubes inteiros, cara, todos ali, pra falar da situação da arbitragem hoje. Porque, Mauro, o Michel Araújo, que fez o gol do São Paulo, ele fez um desabafo. Porque o repórter pergunta o que o São Paulo tem que ajustar pro segundo tempo. E ele diz, tem que ajustar é o árbitro. Ele deu o gol de empate, ele deu o gol de empate do Corinthians. Lá tem 12 jogadores. O Michel Araújo, pela declaração, vai ser punido. Vai pro STJD, vai para algum lugar, ele vai pegar uma pena aí de 1 jogo. E o árbitro, que acabou com a graça do clássico, provavelmente na próxima rodada já tá apitando. Eles vão continuar apitando. Isso aí... Às vezes o cara pega uma espécie de um castiguinho, vai apitar um jogo de uma outra divisão, depois volta, mas também não fica muito claro por que ele foi apitar, né? Outro dia a Edna foi colocada no jogo de Série B e disseram que ela foi punida. Mas por que ela foi punida? Porque ela discutiu com o Luiz Castro, mas ali ela estava certa. Será que foi porque ela marcou um pênalti errado contra o Flamengo a favor do Botafogo? Será que foi aquilo? Não sei. Eu sei que ela foi parar no jogo da Série B e já voltou para a Série A. O Porcari até já escreveu sobre isso, que são poucos árbitros, né? Eles não têm muitos árbitros no quadro. E aí você pega o caso aí do Zanovelli, eu sempre confundo o nome dele. O Zanovelli apitou muito mal o Fortaleza São Paulo e já que estava aqui no Ceará, vai até Salvador, está no Nordeste, né? Apita logo Bahia e Flamengo e mantém aí essa sua linha de trabalho, né? Agora, é muito claro, assim, alguns árbitros, esse de ontem, por exemplo, assim, eles não têm muita noção do que é futebol, muitos deles, né? Então eles entendem, às vezes, que certos contatos são faltosos, porque eles fizeram o curso, mas eles não entendem o jogo. Eles não entendem o jogo. O jogo de futebol, para eles, é uma coisa estranha. O cara aprendeu a regra, mas não entende o jogo. Eu acho que até no direito, não sou advogado, mas se você faz direito, você tem que entender também as circunstâncias que levam a determinadas situações que vão ser julgadas. Você tem que ser né? um pouco mais boleiro, né? Exato. Você tem que entender como a vida é para você julgar uma determinada situação. Um juiz, um advogado. E o árbitro ali está julgando o tempo todo. Ele é o mediador do jogo. Tem que entender um pouco do jogo. O que é um migué do jogador que cava, uma jogada que é natural, o braço que está aberto que é para ganhar um pouco de terreno, você ganhar espaço e tal, que faz parte do jogo. Lá fora parece que os árbitros entendem um pouco mais do que é o jogo. Os daqui não entendem. E esses como o de ontem, lá de Salvador, quinta-feira em Fortaleza, ele claramente ele não sabe se impor. Os jogadores não o respeitam. Então ele só se impõe com o cartão. Ele se impõe na base da ameaça. É cartão, sabe? Como se ele tem uma arma que ele usa o tempo todo, o tempo inteiro. Então tem 14 cartões, 15 cartões, são muito ruins. E o pênalti de hoje dá a sensação realmente que o Bruno Arleu não sabe que é um jogo de futebol, gente. Como é que ele conseguiu ver o pênalti nisso? E não quis olhar o VAR depois? Será que não ficou nem aquele bichinho aqui assim, olha, vai lá olhar o VAR, lá que você fez besteira, vai lá olhar o vídeo. Ou o cara chamou o Wagner Hillway, não sabemos, vamos saber depois, né, quando a CBF revelar os diálogos deles aí pelo rádio. Mas, assim, comprometeu demais o jogo, né? Porque estava 1-0 São Paulo, o Corinthians não ameaçava, a tendência no segundo tempo que o Corinthians ia ter que, de alguma forma, se arriscar. Ser pressionado pela torcida. Para tentar um gol, né? Sair da derrota. E, pelo menos, com o empate, o que aconteceu? O empate caiu do céu, foi um presente divino para o Corinthians. Porque não havia nenhum sinal de que poderia empatar. O Corinthians fez o quê? Não, esse jogo eu vou acabar perdendo. Eu vou defender o tabu, não irrito tanto a torcida, vou sair daqui com 1-1 e vou me defender. E o Corinthians deu a bola para o São Paulo e ficou se defendendo. Aí o São Paulo, como já dissemos, com muita dificuldade para criar, acabou não conseguindo fazer valer essa posse de bola, esse tempo todo no campo de ataque. O Dorival mudou todo mundo, botou outros jogadores, mudou características, não adiantou nada, ficou no 1-1. Então o Corinthians defendeu hoje o tabu. A gente cobrava o jogador, eu falo muito do jogador do condomínio, né?
Jogador de condomínio. Os caras tudo joga com lenço de 4 pontas quando tá fazendo frio. Jogadorzinho que, né, só empina pipa e ventilador. E o tempo do Vamp, o cara ia pro pau. Era campo de várzea, aquele campo ruim e tal. Estão falando até que alguns clubes vão até fazer uns campinhos ruins lá pro cara voltar a ter habilidade. O Palmeiras tá fazendo. Exatamente. Base. Então, eu tô vendo agora juiz de condomínio. Foi bem colocado isso aí. Porque os caras apitavam na várzea. Os caras apitavam na várzea. O do Cid ia lá na várzea, metia revólver na cintura. Ele era fino, né? Metia revólver na cintura, apitava, o cara tirava o apito do cara. Quando ele chegava para apitar, ele era malaco também. Malaco no melhor sentido do negócio. Como jogador de futebol era malaco. Como o Gabriel Jesus, quando estreou, que dava uma porrada nele, falou: joguei na várzea do Jardim Peri, velho. Aqui não. E realmente ele se impunha. Então, tá faltando esse tipo de malandragem para árbitro. Árbitro todo é o bonitinho, o modelinho, né? Tem que ser bonitinho, tem que ser saradão. E não joga bola. Mas é por isso que eu te falo, Fábio. Por isso que a gente discutiu na semana passada, quando eu falei pra você, grandes bostas esse curso. Porque não era pra te ofender, mas era pra ofender a arbitragem. Porque a arbitragem hoje, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Toda semana, toda rodada, a gente tem polêmica de arbitragem. E me desculpa, antigamente era mais perdoável. Hoje tem o VAR. Hoje você tem, como disse o Mauro, parece que o árbitro não sabe a regra. Parece que 2 árbitros não sabem a regra. Porque tinha um árbitro com a imagem. Acho que sabe a regra, mas não sabe o que é o jogo. Tinha um árbitro, tinha um árbitro com a imagem. Como esse árbitro não falou no ouvido dele? Cara, não foi nada. O que me revolta mais é o VAR, porque o VAR veio para acabar com uma grande injustiça. Hoje, como lembrou o Mauro, o São Paulo não conseguiu quebrar um tabu que foi muito pedido pela sua torcida. Teve até líderes de torcida organizada. Sim, que ia liberar fazendo vídeo, dizendo que ia liberar balada. Liberar alguma coisa. Que ia liberar balada pro time do São Paulo. Sim, mas o que eu tô te falando é o quanto isso significava para o time do São Paulo. Pô, vamos jogar um clássico contra o Corinthians lá dentro e pro Dorival, inclusive. Olha como você prejudica um trabalho. O cara acaba de chegar, iria acabar com jejum, com um tabu. Porque como o Mauro e o Vamp disseram, o Corinthians hoje não consegue propor jogo. Por mais que ele tentasse no segundo tempo, não cria. Não tem criação. Então são 2 caras que não entendem nada de regra não, como diz o Mauro, do jogo, que prejudicaram um time num clássico. A coisa do domingo foi que exatamente o cara fez uma interpretação errada, aí nem interpretou corretamente e mudou a situação do jogo. O problema todo é que o comando ou alguma orientação, tem aquela história daquele árbitro uruguai que veio aí, como é o nome? Larionda, falou tudo errado, os caras não conseguiram entender. Falta inteligência, inclusive, os caras. Falta inteligência, é um absurdo. Eles não conseguem entender a história do movimento natural e antinatural. É um absurdo isso. Você lembra, Flávio, que traduzido errado? Coisa que traduziu errado. Lembra que traduziu errado? Que era a bola. Em inglês era uma coisa, e em francês e é um absurdo. Em alemão outra. E além de tudo, eles são árbitro de condomínio também. Gostei dessa história do Mauro, é verdade. Também são árbitro de condomínio. Eles até podem, mas acho que eles nem a regra entendem. Porque os orientadores já não conseguem passar direito o negócio. É impressionante. O Larionda trocou todo o negócio, os caras não entenderam até hoje. É um negócio incrível. Você olha um jogo na Inglaterra, hoje foi muito claro isso. E olha um jogo aqui, é outro esporte. É inacreditável. Hoje na Inglaterra, repito, se tá um árbitro no jogo Everton e City, uns 6, 7 caras iam ser expulsos de campo. O Mina e o Haaland, 2 gigantes se pegando e o outro, olha só, um jogou, um empurrou, outro empurrou, tal. O árbitro só fez assim, ó. E foi embora. É esse o jogo. Jogo de contato. Esse lance aí do Rafinha. Na Inglaterra, olha lá se não ia dar cartão amarelo pro cara lá. Mas eles também não dão cartão com tanta facilidade, não. Mas é um absurdo, é um negócio impressionante. E parece que um outro dirigente do São Paulo vai falar, hein? Vai falar hoje. Parece que tá aí o Rui Costa. Rui Costa também vai falar sobre o São Paulo, sobre esse clássico. A diretoria do São Paulo aí indignada, e dessa vez vai ter um envio de um ofício à CBF. O São Paulo vai enviar um ofício à CBF para ser rasgado, porque ninguém vai fazer nada vai mudar na arbitragem. Agora, também pode ser um pouco para jogar pra galera, né? Vamos jogar pro torcedor, estamos indignados, porque sabe que não vai acontecer nada. Acho assim, essa era a hora, se você quer fazer uma coisa decente, de alguém do Corinthians chegar e falar, realmente hoje o Corinthians foi favorecido. Aí eu começo a acreditar na possibilidade, por exemplo, de liga. Mas você jura que você acha que isso vai acontecer? Claro que não. Eu deito nessa mesa sem camisa se isso acontecer. Porque aí se você tem que ter dignidade e falar, semana passada
Teve isso. Agora, dessa vez, não. Realmente, os caras... O árbitro errou, vamos ajeitar. Porque poderia ser pro outro lado. Eu não acho que o cara fez de má fé. Ele é incompetente. Esse pênalti poderia ter sido a favor de São Paulo. Ele é incompetente, não é má fé. Esse é o ponto. Então, isso tem que ser colocado. Senão, não vai ter liga nunca. Aí não dá pra fazer. É incrível como troca o presidente na comissão de arbitragem, continua a mesma coisa, né? Era o Gaciba, agora o Seneme, já teve... como é que era outro? Era Sérgio Correia, teve um monte. E o Seneme, que é o atual presidente, eu até achava um bom árbitro. Acho que o Seneme apitava bem, mas não adianta, né? Não muda. É realmente uma falta de noção do que é o jogo, do que é o movimento do jogo, o contato do jogo. E nos toques de mão, então, é uma loucura. Então, realmente não adianta. Eu não consigo explicar exatamente o porquê que não tem jeito. Porque às vezes troca o presidente, aí você, a coisa tá indo mal aqui, vamos mudar, vamos dessa maneira, acho que tá faltando isso, tá faltando explicar um pouco melhor. Não, troca e continua a mesma coisa. Realmente parece um problema crônico que não vai ser resolvido. E teve também o lance que a torcida do São Paulo tá reclamando do gol anulado do Caleri. Lembrando que a gente vai falar já também da polêmica de arbitragem no jogo do Flamengo com o Bahia. Teve aí o Flamengo, olha aí, esse é o lance, o Caleri faz o gol, mas ele marca uma falta do Caleri no Fagner, né? De que o Caleri teria apoiado no Fagner para subir, né? A gente vai ver aí, olha aí, Esse é o lance. E aí? Vocês acharam que teve falta nesse lance? É a mesma coisa, viu? É a mesma coisa. Não foi por isso que... Eu acho que eu não marcaria, mas eu não acho tão escandaloso quanto o pênalti. Eu acho que eu não marcaria, sim, mas acho interpretativo, é isso. Esse lance eu acho interpretativo. Eu não marcaria, mas é interpretativo, porque ele realmente sobe um pouco. É que eu não vejo uma força jogando o Fagner pra baixo do Caleri. E ele vem de trás, ele vem na velocidade. Aproveita que o Fagner tá subindo para subir mais que o Fagner. Ele põe o corpo pro Fagner levar o corpo para ele lá para cima, que é um experiente muito natural que o César Sampaio ensinou pra gente quando trabalhava aqui. Ele falou, isso aí você usa, o Vamp pode falar, você usa o corpo do cara que tá subindo para apoiar. Esse eu acho que ele pode se justificar, mas eu não marcaria. Mauro? Eu acho que ele já tinha tomado impulso quando teve contato com o Fagner. Não acho que ele se apoiou para subir. Eu acho que ele saltou, aí ele tem um contato, mas já está subindo e... É isso, para subir mais. Exato. Aproveita. Não acho que ele se apoia. Eu acho que ele tem contato, mas não vejo apoio. Minha dúvida é se a bola estava parada, já quando ele chuta pro gol. Acho que sim. Eu acho que no jogo o juiz apita antes de o cara fazer o gol. Sim, mas ele faria o gol, né? Porque a bola bate na trave. Mas ele já dá falta antes. Não, eu sei. A bola bate na trave e volta, ele já tinha dado mas falta. ele marca já com o risco dessa bola ter entrado. Ele marcou porque ele achou que foi falta mesmo. E é apito nervoso mesmo. O cara queria marcar tudo, tá, né? Perigo de gol, dão qualquer coisa, né? Eu tava olhando aqui, ontem foram 13 cartões em Salvador, esse jogo lá da Inglaterra teve um cartão amarelo. Um cartão amarelo. E foram 13 em Salvador. E foi muito mais brigado do que o de Salvador. Muito mais. Vamp, daria falta nesse lance? O próprio jogador de São Paulo nem reclamou. O cara dá risada. Tá dando risada. Tá, mas você daria? Daria. Essa você daria falta? Daria. Agora, você vê, né? O árbitro se tornou protagonista de um clássico onde teve pouco futebol. Essa é a verdade. O São Paulo foi melhor, mas o árbitro é o protagonista de um jogo, mais uma vez, ruim, Bruno Prado. Chance, se tivesse os melhores momentos, não teria muita coisa, não. Do Corinthians, nada. No segundo tempo, só um chute do Adson no finalzinho, aos 42, não tem mais nada. Teve esse do Corinthians. Só. Que o São Paulo ficou com a bola no segundo tempo terminou até com mais de 70% de posse no segundo tempo. E aí, por isso que a gente está falando da postura do Corinthians, em casa, em um jogo empatado, o Corinthians mal na tabela, teoricamente era pro Corinthians ir para cima do São Paulo para ganhar. Não foi. Ficou satisfeito com o empate. Mas o São Paulo também, sim, não fez. Acho até que o São Paulo poderia ter vencido, mas não teve. Se você pensar qual grande defesa o Cássio fez, não teve muita chance. Vai achar talvez uma ou duas aí, chances do São Paulo. Mas o São Paulo, esse é um problema que o Dorival ainda vai ter que resolver e vai ser difícil porque aí acho que falta qualidade, não é nem tanto do técnico. Não tem, o time tem a bola. O melhor jeito de jogar contra o São Paulo é dar a bola pro São Paulo. E aí é um sacrifício. Para criar é duro, né? Isso o Dorival vai ter trabalho para resolver.